Salve, salve, rapaziada! Canal dos Três na área, mais uma semana para falar agora da semana 2 da NFL, que já teve mais empate, jogo pegado, favoritos perdendo, Igão perdeu, Patriots perdeu, Giants perdeu, normal, isso sem novidade. Então fica ligado aí que a gente vai passar limpo tudo que de melhor aconteceu na semana 2 da NFL. Tá começando mais um Halftime. Bom, começar então agradecendo o nosso parça da Huddle, eu e o Lelê. Estamos aqui com as peitas do Green Bay e do Seattle, respectivamente. Então segue o cara lá que eles fazem um trampo top. A camisa, garanto pra vocês que a qualidade é zica e o material é top. Vamos começar então falando do jogo de quinta-feira, que foi a vitória dos Cincinnati Bengals jogando em casa contra o Baltimore Ravens, 34-23. Bengals começam 2-0, Baltimore venceu a primeira partida, uma surra contra o Bills, que todo mundo vai passar o carro, mas perdeu contra Cincinnati, que começa empolgando a temporada. Cincinnati fez um ótimo primeiro tempo. O Andy Dalton e o AJ Green acabaram com o jogo já no primeiro tempo. E Baltimore, o Joe Flacco muito mal. O time estava perdidaço no primeiro tempo. Perdeu uma chance de pontuar logo no finalzinho do primeiro tempo, que iria com um resultado melhor para começar o segundo tempo, mas Baltimore foi muito mal e acabou sendo derrotado por uma equipe que foi superior durante o jogo inteiro. Até que no segundo tempo eles deram uma levantada no jogo e tudo mais, botaram 14 pontos, né, seguidos, e conseguiram parelhar um pouco ali, mas no final uma campanha boa do Bengals já botou uma vantagem maior de novo. E foi bonito ver o AJ Green no primeiro tempo, 3 touchdowns, hat-trick pra ele. E ele teve pouquíssimas jardas, se você for ver, né? Ele teve 70 mais jardas aproximadamente, né? Mas ele teve 3 TDs, cara. A parte final do jogo ele foi muito importante. É isso, então o Bengals abre 2-0, Baltimore fica 1-1. Bengals, que tem uma divisão complicada, né, e consegue já uma vantagem aí, 2-0. Importante para eles. Outro jogo que a gente teve, jogo de divisão, abrindo os jogos do domingo, foi a vitória do Falcons contra o Panthers, 31-24, o jogo em Atlanta. Matt Ryan, que teve dia de Ken Newton, né? Ele teve 2 TDs corridos, coisa que o Ken Newton costuma fazer, mas vitória importante para Atlanta, que tinha vindo do jogo muito ruim contra o Eagles no kickoff. O ataque conseguiu produzir bem nessa partida, principalmente o ataque terrestre, né? Uma coisa que deu para perceber nesse jogo foi a diferenciação justamente na finalização, onde eles tiveram problema contra o Eagles e aí deles foi péssimo, e aí eles utilizaram de um jogo totalmente diferente do que eles estavam acostumados e acabou dando certo. Fica um alerta pro Carolina que o ataque aéreo deles realmente não clica, né? Não clica. O Ken Newton até teve uma partida mais ou menos, porém o jogo terrestre também, o CJ Anderson, que acabou de chegar, não mostrou a que veio. Acho que já tá contando com uma lesãozinha aí que pode estar atrapalhando. Então, Carolina, sinalzinho de alerta que já pega o Bengals na próxima rodada. Outro jogo que a gente teve foi a vitória do Chargers contra o Buffalo Bills, 31-20. Jogando em Buffalo, Buffalo Bills é o patinho feio da temporada, vai tomar pancada de todo mundo. E o Chargers se recuperou da derrota que teve, né? Primeiro jogo como titular do calouro do Josh Allen. Ele não teve um jogo excepcional, mas... Foram 2 interceptações, 18 de 33. Mas pelo menos ele foi melhor já que o Peterman. Isso aí também 20 não tem pontos. Isso aí também não tem como. Colocou 20 pontos no placar. E o time do Chargers, que teve o Melvin Gordon num dia espetacular. Ele não teve, também como outros... jogadores não teve muitas jardas, mas ele teve dois TDs recebidos e um corrido. O vestiário que nessa partida contou com a bizarro. Aposentadoria do jogador no intervalo. Ele falou que do Vontae Davis. E é um jogador de qualidade, tá? É um cara que foi muito bem em Miami, foi muito bem nos Colts também. Era um cornerback que tinha assim uma expectativa ainda de que podia dar certo durante essas 2 temporadas de contrato que ele tinha com o que a merda era muito grande. Eu não sei, cara, mas ele disse, e depois ele veio explicar. Lesões, falou que as lesões, e depois da lesão que ele teve, ele achou que não conseguia correr na mesma velocidade que os outros jogadores, e que isso poderia ser ruim para a imagem dele, mas a explicação ficou tão ruim que o linebacker do Bills chegou, meteu a boca já, o capitão também de defesa, chegou e falou, foi uma das atitudes mais covardes que eu já vi em todos esses anos que eu pratico futebol americano. Então, assim,
O clima tá bem ruim lá. Li também uma reportagem dizendo que o treinador não tá conseguindo o controle e o ânimo que o pessoal tinha na temporada passada. E muito pelo ponto de ataque. A defesa não tá mais tão empenhada porque o ataque não tá empenhando e produzindo como esperado. Isso você vê como que uma unidade afeta a outra e isso acaba jogando você no buraco. Que é muito coletivo esse esporte. Bom, vamos falar agora do jogo mais doido que a gente teve nessa semana, que foi o empate entre Green Bay Packers e Minnesota Vikings, 29-29 no Lambeau Field. Tenho que dar o braço a torcer. Capitão Kirk fez uma partida digna. Foram 4 TDs para eles e uma interceptação, mas só que o kicker dos Vikings colocou tudo a perder. Foram 3 field goals perdidos que acabaram tirando a chance de vitória dos Vikings num jogo de divisão importantíssimo. E ele já foi cortado. O Rodgers jogou baleado, né? Jogou ainda com proteção no joelho, mas também não comprometeu. Teve o seu TD, 280 jardas. Ainda correu para uns first downs. Mas só que eu tenho a sensação que Green Bay saiu no lucro nessa partida, né? Eu acredito que o sentimento do torcedor não é esse devido à falta no último momento que gerou a campanha. Do Clay Matthews, né? E também pelo field goal errado do Crosby no estouro do cronômetro. Que ele tinha acertado o timezão, funcionou. Mas só que pela partida que os Vikings fizeram e pela quantidade de field goals perdidos, você até imagina que o resultado não foi ruim para os Packers. Pela quantidade de jogo ofensivo que o Vikings sobrepôs sobre o Green Bay, acho que saiu de bom tamanho. Adam Thielen teve mais de 100 jardas, Stephon Diggs teve mais de 100 jardas. O jogo do ataque de Minnesota foi realmente muito bom. E os Packers, com o Aaron Rodgers baleado, conseguiram segurar um dos times mais fortes da liga também. Falar agora de jogo de divisão, que a gente teve mais um jogo de divisão, que foi a vitória do Titans contra o Houston Texans 20-17. O Titans vai para 1-1 e o Texans 0-2. Já tem um problema detectado no Texans, que é a OL que faz o Deshaun Watson sofrer bastante. E o Titans conseguiu uma vitória com QB reserva, teve TD de graçola, né, de um fake punch ali. E o Titans conseguiu uma vitória importante nessa divisão que é muito equilibrada. O jogo foi muito bom, apesar de não ter o Mariota. Foi um jogo que o Blaine Gabbert não comprometeu. Conseguiu conectar seus passes. E ainda assim teve a jogada que você falou, que o safety, o Kevin Byard, soltou o passe pro TD. Então, foi numa 4ª-7, o jogo ainda estava 0-0. Foi uma trick play. Foi uma trick play que abriu um caminho suave para os Titans. Acho que isso realmente dá uma moral num jogo de divisão. Dentro de casa. Fazendo isso, você mostra que você está confiante. Sim. Então, mostrou que o Titans aí, mesmo com esse setback aí de perder os seus 2 melhores jogadores já para um jogo importantíssimo como esse, mostrou a força que o Titans teve. O Texans, o Deshaun Watson está sendo muito pressionado. Finalmente o ataque corrido está funcionando lá. O Lamar Miller está tendo bons números, está tendo bastante carregada para deixar um pouco o jogo não tanto na mão do Deshaun Watson, só que isso não está funcionando. Vamos falar agora da vitória do Saints contra o Cleveland Browns. Não foi dessa vez que teve cerveja de graça em Cleveland. O Browns perdeu mais uma, 21-18 contra o Saints, que também não convenceu. Mais uma partida ruim do Saints, mas pelo menos ele conseguiu vencer e não sai tão atrás assim. Não foi nessa semana, mas quem for para Cleveland esse final de semana já prepara a caneca. O Cleveland, cara, enquanto o Cleveland não ganhar, eu não vejo uma solução para eles ganharem o jogo. Porque essa partida do Saints, sem sacanagem, foi horrível. Era pra ser uma vitória. Eu tenho a impressão que eles conseguiram jogar pior do que eles jogaram contra o Tampa. E não tem como. Esse time não sabe como ganhar jogos. Eu não sei se é por culpa do treinador, eu não sei se é por culpa do kicker irresponsável que tava machucado também e não alertou. Eu não sei se a culpa é do kicker que não consegue acertar um chute, que não consegue acertar um chute, tá machucado e não avisa a comissão técnica, e aí entra a comissão técnica de novo. No sentido de que eles não conseguem examinar o jogador e ter essa noção no treinamento de que ele tá indo baleado para uma partida. O Zane Gonzalez acabou com a partida, foram 2 field goals errados, 2 extra points errados.
não sei, cara. Enquanto o Cleveland não ganhar um jogo, eu ainda acho que esse time não consegue, muito pelo tudo, pelo conjunto todo. Mais um jogo de divisão, rodada cheia dessas partidas, foi a vitória do Dolphins fora de casa, 20-12 contra o Jets. Jets 1-1, Dolphins 2-0. O Dolphins já abre uma vantagem em quem diria o Dolphins lidera a divisão na semana. A divisão não, a conferência. A conferência, você tá ali com Kansas, mas jogo ruim do Dolphins, mas uma vitória importante contra um time de divisão. E o Calouro vacilou nessa partida, não teve toda a sorte que teve contra os Lions, o nosso querido Sam Darnold. A defesa mostrou mais uma vez que consegue forçar turnovers, e isso foi o ponto mais importante. Frank Gore também continua produzindo, ele que agora é o quarto na história. Sim. Em jardas terrestres, ele que é o time em São Francisco de jardas. Cara, é uma ótima adição para o Miami, que vem numa divisão que tá totalmente remodelada agora que o Jets está vindo com o Sam Darnold. E o Bills tá fudido. Acredito que o Patriots vai levar a divisão, mas começar 2-0 nessa divisão e na AFC é uma bela vantagem. É uma bela vantagem e é um sinal que eles podem sim sonhar com playoffs. Falar agora então do jogador da semana. Não vou nem falar do jogo, eu vou falar só do jogador. A vitória do Kansas City Chiefs contra o Steelers fora de casa, 42-37. Mahomes, 6 TDs, um show que ele tá dando. São 10 TDs em 2 semanas. É inacreditável, né, o que esse cara fez nessas 2 semanas. E o Steelers com o vestiário pegando fogo. O Patrick Mahomes, com os 2 TDs da temporada passada, ele já tem 12. Se você for pegar o Trubisky, juntar os 14 da temporada passada e mais os 2 dessa primeira semana, já tá ali já. E o cara com 3 jogos na NFL. Surreal, cara. Surreal. Não esperava. A gente que tava acompanhando ali o training camp dele, a gente via que ele tava tendo muito problema de passe com overthrow. Então, ele tava com 9 interceptações no camp ali do time. Será que eles não deram uma quebradinha ali pra esconder o jogo? Pra dar uma escondida de jogo? Será? Não sei. Mas olha, o Andy Reid é um mestre de ataque, e esse ataque é muito dinâmico, tem armas espalhadas para todos os lados. Tyrande, WR, RB, Então, inacreditável a qualidade do ataque desse time. Esse time só não é o favorito desse começo de ano porque a defesa é muito fraca. Eles só não estão no topo lá porque a defesa aérea E é isso, né? Foi 37 pontos contra um time baleado, que é o Steelers, que tá com o vestiário pegando fogo, sem seu principal running back. O nosso querido Antonio Brown tretando com o coordenador ofensivo, porque ele não tá participando tanto do jogo. Mas o ataque de Kansas é surreal. O Mahomes tá tendo um começo de temporada literalmente inacreditável. Bom, vamos falar agora da derrota do Igão. O Igão perdeu, foi pra Tampa e tomou Tampa. Fala Danaba, fala A sua vai chegar também daqui a pouco. 27-21 pro Tampa Bay Buccaneers contra o Eagles. Mais uma partidaça do Fitzpatrick, ou Fitzmagic, que vocês podem chamar do que vocês quiserem nessa temporada até agora. Fala o que eu falo, já falei na temporada passada e falo pra sempre. A secundária do Igão é uma mãe, não dá. Foram 2, eu tenho anotado aqui. Foram 2 TDs com mais de 75 jardas. O primeiro passe da partida, o Deshaun Jackson já usou a lei do ex. Inacreditável a secundária do Eagles. Eu não sei o que aconteceu no passado pra ser estudado pela NASA. O elenco é muito forte, mas a secundária do Eagles, o Ronald Darby, gente, eu não sei o que eles têm na cabeça, mas a melhor notícia disso tudo é que na próxima semana o Ruivo tá de volta e as coisas prometem ser melhores pro Igão. Pra Tampa, mostra que o time tem muitas opções no ataque. Quem colocava a Tampa como patinho feio, acho que até a gente no começo da temporada colocava a Tampa como patinho feio, lidera a divisão 2-0 e dá a sensação de que vai conseguir brigar pelo menos até o final da temporada, principalmente com o Panthers meio inconstante e os Saints que a gente não sabe o que vai acontecer. Vou falar agora então da derrota do Washington Redskins jogando dentro de casa. O Redskins, que tinha vencido os Cardinals na semana 1, receberam o Colts e perderam 21-9. Ambas as equipes estão 1-1 na temporada e o nosso querido Lucão tem a sua primeira vitória depois do retorno aí de lesão. O que dá pra falar de Indianápolis e de Washington que estão aí? O que melhorou no Colts, principalmente nessa partida, foi a proteção ao Andrew Luck. O Quentin Nelson teve grande partida. Tem lance que você pega nessa partida que ele tá bloqueando até 2 jogadores. Então, me parece ser uma grande adição para essa temporada, meio que contradizendo o que eu disse na semana 1, porque realmente ele não teve um bom trabalho, mas a semana
foi muito bem e o jogo terrestre funcionou. Engraçado você ver como o Alex Smith também, do outro lado, é inconsistente. Ele é isso. E por isso que muitos times desistem dele rápido, porque uma partida ele lança para 4 TDs e outra partida ele é trágico e anêmico. Ele não teve também não erra, mas ele não acerta. Ele não erra, mas ele não passa do mediano. Falar agora da pancada da semana. A pancada da semana veio, na minha opinião, de novo, repito, do melhor time da liga, do melhor time da temporada. A vitória do Rams 34-0 contra o Cardinals. O Cardinals inofensivo, não teve reação nenhuma, a pancada foi gigantesca, a ponto do Todd Gurley fazer 3 TDs e sair e falar que ele já tinha feito a alegria de quem tinha ele no Fantasy, que ele não precisava voltar. Ele meteu essa na entrevista pós-jogo, né? Que suado. Mas enfim, desrespeito total. O Arizona Cardinals também, outro problema. OL, não existe. O Sam Bradford é um quarterback também mediano, que cuida bem da bola, mas não faz o que tem que ser feito nos jogos que você precisa. E a OL atrapalha muito também o jogo corrido. Sim, o David Johnson, que é sempre um dos caras top escolhido no Fantasy, a galera já tá surtando. Devo trocar ou não, cara? O que eu faço com esse cara? Fala agora então da vitória do 49ers. 49ers jogou em casa e venceu o Lions 30-27. Primeira vitória do 49ers na temporada, segunda derrota do Lions, que também já vai dando adeus na temporada logo no começo. Pelo menos o Stafford teve uma partida melhor do que ele teve na semana passada. Foram 347 jardas para ele, 3 touchdowns e nenhuma interceptação, mas o jogo corrido continua uma merda, a defesa não se encaixa e uma derrota tranquila do 49ers, que depois do que teve contra os Vikings, que foi um jogo bem ruim, conseguiu vencer e mostrar de fato para que veio na temporada. O 49ers ele construiu o placar e o Detroit correu atrás o jogo inteiro. Garoppolo mostrando que ele se recuperou também da semana 1. E o Matt Breida, que teve um jogo bom, finalmente o jogo corrido encaixou. 138 jardas para ele. Então é bom ver que o San Francisco aí tá evoluindo também nesse começo de temporada. Falar agora de mais um jogo de divisão, mais uma vitória sofrida do Denver Broncos, 20-19 contra o Raiders, jogando dentro de casa. O Broncos que ficou muito tempo atrás do placar e conseguiu mais uma virada aí, faz 2-0 na divisão que tem Kansas também com 2-0 e é importante vencer, principalmente um rival de divisão e vamos ficar de olho nesse time do Denver Broncos, que ele parece ser aquele time mediano, mas que com o time que ele joga, ele se adequa àquele tipo de jogo. Se ele pega um pequeno, ele joga abaixo, se ele pega um grande, ele joga acima. Que a gente tem que ver como ele vai ser quando ele pegar um grandão. Sim, Ele pegou Seattle baleado e Oakland baleado. Me parece que vai ser isso, porque a defesa do Oakland Raiders não assusta ninguém, então aparentemente o ataque não sofreu tanto. O Paul Lindsay é uma grata surpresa pro jogo terrestre deles, que era o Freeman, a grande estrela para essa temporada. O Freeman teve um TD, mas o Lindsay teve mais de 100 jardas. Então, e eles estão revezando muito bem esse jogo terrestre. E vamos ficar de olho, esse ataque pode ser bom, hein, cara. Ainda tem o Sanders ali, o Demarius Thomas também, que anda dropando demais. A galera tá chamando ele de Droparius Thomas, mas, mano, calma que ele é um recebedor que tem possibilidade de crescer também pra esse final de temporada, pra esse início de temporada, desculpa. E vamos ver, cara, esse time do Broncos promete ser competitivo, acho que contra todos os times. Patriots fala, Danaba fala e Gordô. Filho, 31-20 Jaguars contra o New England Patriots, num jogo onde o nosso querido Giselo saiu falando que foi um dia pra se esquecer, que nada deu certo para os Pets. Cuspi na abelha africana no banco de reservas, ele e o coordenador Josh McDaniels ficaram bem bravos mesmo, principalmente com a linha ofensiva e com o grupo de recebedores que não estava funcionando. O jogo terrestre não encaixava de jeito nenhum. As escolhas do Josh McDaniels eu questiono também. Não sei, é lógico, você está pegando uma das melhores defesas fora de casa, então o jogo terrestre tem que encaixar. Mas estava muito pragmático, 2 tentativas de corrida e 1 tentativa de passe. E estava ficando previsível o ataque, isso estava me irritando muito. E muitas das vezes esse terceiro passe, essa terceira para 10, terceira para 9, terceira para 8, era em cima do Gronk e do Hogan, então a galera forçou a marcação, apertou o cerco e o time não andava. O primeiro tempo foi, cara, desesperador, porque a secundária do New England Patriots novamente não funciona. O Howie, cara, tomou um baile, o Keelan Cole destruiu a defesa do Patriots e assim,
O nosso front seven até que tá funcionando muito bem até, tá, o jogo terrestre não tem conseguido, a gente tem conseguido parar o jogo terrestre adversário, mas essa defesa é muito preocupante novamente. Lembrando que o Fournette não jogou. Fournette não jogou e foram lembrando... 4 TDs pro glorioso Blake Bortles. Os caras estão reclamando de Patriots e Eagles. Chora. Vai torcer pro Giants, vai torcer pra nós. Fala da outra naba, essa aí também a gente já esperava. Foi a Fala derrota do naba, fala Leandro. Eita! Primeira semana em que os três tomam naba junto. 20-13, vitória do Cowboys jogando dentro de casa. Cowboys não fez muito esforço, o Giants fez todo o esforço do mundo, mas pra variar, perdeu de novo. Odell mal no jogo, o jogo corrido do Barkley não funcionou, mas ele foi o principal recebedor do time. Essa semana a gente teve muito isso de característica, que jogadores que são running backs foram os principais recebedores dos times. A NFL, aparentemente, ela já tá mudando o estilo aí, mas fala da naba aí, Leandro. Bom, falar o que eu já tinha falado semana passada. Semana retrasada, na semana 16. Não, semana passada, que eu falei que normalmente as defesas se sobrepõem aos ataques na maioria dos jogos em setembro, né? Só que foi realmente um baile, a linha ofensiva. Nossa, ninguém sabia. A cara do Eli não segue, é impagável. Ninguém sabia as suas responsabilidades, ninguém sabia nada. Flores tenta passar rapão, tá ligado? É várzea também. Foi bizarro. Bloqueadores indo pro mesmo bloqueio. Tipo, fullback indo bloquear junto com a linha ofensiva e deixando passar o cara pelo outro lado. Então, tipo, coisas bem amadoras estão acontecendo nessa linha ofensiva. O Eli também tá tomando algumas decisões ruins. 6 sacks no Eli. Ele nem sabia o que estava acontecendo com ele. Muito por causa da pressão em cima dele, mas ele teve algumas jogadas que ele poderia ter feito de alguma outra maneira, mas esse jogo não dava para ganhar mesmo. Era um time que estava numa rotação muito acima do outro. Agora é 0-2, esperar o jogo contra o Texans e começar a ver o college vai escolher no draft. Qual o maior número de sacks? Quem vai tomar mais sacks? Então, falando em número de sacks, já que você me deu esse gancho, a gente vai falar do último jogo, que foi o jogo do Seattle contra o Chicago Bears. O jogo em Chicago, 24-17. O Russell Wilson também teve 6 sacks. Ele e o Eli ali, eles competiram. E o Bears, que já tinha feito uma partida dura contra o Patriots e deixou a vitória escapar, dessa vez pegou o Seattle contra os Packers, e deixou a vitória escapar. Agora pegou o Seattle, passou o carro. O Seattle tá todo fudido, todo lascado. Nem de perto parece o time que há 4 temporadas atrás, sempre tava brigando nas cabeças. A defesa foi o ponto mais forte desse time. Sim. O Shaquem Griffin conseguiu 2 interceptações muito bonitas. E a defesa conseguiu parar o time de Chicago no segundo tempo. Manter vivo o jogo, vamos falar a verdade. Manter vivo o jogo. Tinha sido pior. E o Chicago conseguiu manter aí o bom desempenho da última semana. Khalil Mack conseguiu novamente ter um bom desempenho, conseguiu pressionar o Russell Wilson. Então eu vejo esse time de Chicago indo longe, mas não tão longe assim. Não vai classificar. Acho que já é uma boa reconstrução. Recorde de sacks, né? 12 sacks em 2 partidas. O Russell Wilson lançou a segunda pick six da carreira, pra você ver como ele é um cara consistente, cara. Ele não tá agora, né? Então, o único ponto bom mesmo é esse quarterback que leva esse time nas costas. Bom, então é isso. Passamos a limpo todos os jogos da semana mais uma vez e agora a gente vai vir semana 3 com os palpites da semana 3, palpites aí. Bom, então vamos começar com o jogo de quinta-feira, Cleveland Browns e New York Jets. Jesus amado, jogo em Cleveland. Browns. Vamos Brownsão, velho. Browns. Jets. Minnesota Vikings e Buffalo Bills, domingo, em Minnesota. Minnesota. Houston Texans e New York Giants em Houston. Em Houston. Texans também. Washington Redskins e Green Bay Packers, o jogo em Washington. Packers, o jogo da ESPN, né? O jogo da polêmica. Packers também. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, o jogo em Kansas. Kansas. Kansas.
Olha, eu vou de 49ers. Tá bom, então. Acho que o Garoppolo aí vai Tá, dar... É só... Vai dar uma canseira nessa defesa aí, a defesa de São Francisco aí vai mostrar que aqui veio. E vai, igual a linha ofensiva do Giants. Miami Dolphins e Oakland Raiders em Miami. Dolphins. Miami, Dolphins. Philadelphia Eagles e Colts volta doentes na Filadélfia. Igão. igual. Eagle. Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans em Jacksonville. Jacksonville. Saxonville. Carolina Panthers e Cincinnati Bengals, o jogo em Carolina. Carolina Panthers. Cincinnati. Bengals. Baltimore Ravens e Denver Broncos em Baltimore. Denver. Denver. Atlanta Falcons e New Orleans Saints, o jogo em Atlanta. O jogo da semana pra mim. Atlanta. O jogo vai ser onde? Em Atlanta. Atlanta. Atlanta também. No Superdome, Saints. Atlanta. Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, o clássico de Los Angeles. Rams, pancada na cara. Rams. Rams pancada. Arizona Cardinals e Chicago Bears em Arizona. Chicago Bears, Bears. pancada. Bears, Seattle Seahawks e Dallas Cowboys em Seattle. Jogo duro esse também. Seattle. Seattle quem? Dallas Cowboys. Ah, vai dar Dallas. Dallas Cowboys também. Seattle é putinha de Dallas. É. Detroit Lions e New England Patriots, o Sunday Night Football em Detroit. 7 passes para touchdown do Brady. Pets também. 99 passes pra touchdown. E um dos jogos mais interessantes, fechando a rodada segunda-feira, Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers, o jogo em Tampa. Tanto. 3-0 Tampa. 3-0 Tampa. E eu vou apostar contra os Steelers pela primeira vez, cara. Eu não costumo apostar contra eles não, que eles eram meus favoritinhos na temporada e Já estão tomando tá celular. destruindo meu ego. Então eu vou de Tampa também. E passamos a limpo. A semana 2, palpites da semana 3, padrão. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estão expostas aqui embaixo. Muito obrigado, rapaziada da Hudley, Magum Mugs aí. Valeu. Parceiros também que quiserem aparecer, ó. Tamo aí. Manda Seattle. nudes, manda coisas para nós. Certo? E Certo? semana que vem a gente volta, então fica ligado que esse é o Halftime, aquele papo da hora que a gente tem de NFL. Toda semana um abraço e é nóis.